Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, 1. Eu creio que Deus está fazendo algo novo na nossa nação. Eu creio que Deus vai mudar a história do Brasil. Ou melhor, eu creio que Deus já está mudando a história do Brasil. E eu realmente acredito que o maior avivamento que já aconteceu na história do nosso país está chegando. E vai chegar aqui em Palmas. Vai chegar na sua vida, vai chegar na sua família, vai chegar no seu trabalho, vai chegar na sua faculdade, vai chegar. Agora, quando nós falamos de avivamento, a nossa geração de jovens, eles associam o avivamento a uma experiência. Talvez aquele encontro que você tem com Jesus em um retiro, ou aquele shaba que você leva quando vem talvez um pregador de fora, ou você recebe uma oração, uma profecia. E eu amo tudo isso. Eu fui criado frequentando, a minha avó, ela é aquela vovó da Assembleia de Deus do Ministério Reteté Pleno. Tipo, ela é aquela com um coquinho, que ela olha para você e antes de dar bom dia ela fala: assim diz o Senhor. Ela é mulher de Deus. E eu cresci num ambiente onde eu tinha encontros com Deus constantemente. Mas o que eu quero falar para você essa noite é que o avivamento, ele é mais do que uma experiência. O avivamento é mais do que um sentimento. O avivamento é quando literalmente o reino de Deus invade uma determinada sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No reino de Deus existe corrupção? Sim ou não? Existe tristeza? Existe enfermidade? Existe mentira? Não. Então o avivamento é mais do que um sentimento. O avivamento é quando nós vivemos a realidade que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, que venha a nós o teu reino. O que Jesus está falando? Que a mesma cultura que governa o reino de Deus, que é completamente perfeito, cheia de paz, justiça e alegria, pode invadir as nossas cidades. A mesma cultura. E por que eu acredito que é necessário um avivamento para as nossas vidas? Porque o despertar espiritual não é, e me entenda, eu amo o despertar espiritual, mas ele não é suficiente para transformar uma nação. Hoje, a bolha evangélica, ou o número de evangélicos no nosso país, atinge quase 60 milhões de pessoas. Quem é que acha isso bastante gente? Tá, cara, para você ter ideia, 60 milhões de pessoas, você junta a torcida do Flamengo. Tem algum flamenguista aqui? Claro que tem em todo lugar flamenguista. Você junta a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo e do Vasco, dá um número de evangélicos no Brasil. Agora, quantidade não é qualidade. Se apenas um despertar espiritual fosse suficiente para transformar uma nação, o Brasil seria o céu na terra. Agora, imagina como que seria o Brasil se ao invés de 60 milhões de evangélicos, tivéssemos 60 milhões de discípulos de Jesus Cristo. 60 milhões de jovens como Pedro, como Paulo, como Tiago e como João. Jovens de Atos 17, os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. E o que eu creio é que Deus está trazendo um avivamento sobre a nossa nação que não vai impactar apenas a quantidade, mas vai mudar a nossa cultura, vai impactar a política, vai impactar as famílias. Presidentes serão levantados segundo o coração de Deus, políticos serão levantados segundo o coração de Deus, homens de negócios, artistas, vai tocar a nossa nação. Isso que é um avivamento histórico. O avivamento, ele não é apenas um entretenimento, é o Espírito Santo empoderando a igreja para mudar o mundo. Quem está empolgado aqui essa noite? Eu sinto que essa noite Deus vai marcar o coração de alguns avivalistas e uns reformadores. E a palavra de Deus nos diz em
Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te, chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: levanta-te, mano. Agora chacoalha do outro lado aquela que você ignorou e fala assim: você também, levanta. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O que Isaías está declarando aqui? Que apesar de toda a escuridão, que apesar de todas as trevas, nós podemos nos levantar e a glória do Senhor será vista nas nossas vidas. O que eu quero falar para você hoje aqui? Que a escuridão e as trevas formam o cenário ideal para o liberar de um avivamento na nossa nação. Talvez você olhe para o cenário político do Brasil e diga: meu irmão, densas trevas cobrem a nossa nação. Talvez você olhe para as famílias do Brasil e diga: densas trevas cobrem a família. Quando você vê o número de divórcios no Brasil, nós precisamos ficar assustados. Agora, todo o cenário de trevas e de escuridão está preparando para que a igreja se levante e resplandeça a luz de Deus na nossa nação como nunca antes. É isso que Isaías está dizendo. Que apesar de toda a escuridão, a glória do Senhor será vista na sua vida. Todo o avivamento que foi liberado na história da igreja, foi liberado em período de grandes trevas. E se eu falar para você que as trevas da nossa nação não são para nos destruir, são para te promover? Porque existe uma luz dentro de você que é maior do que as trevas. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. É um tempo de nos levantarmos para realmente ver o reino de Deus invadindo as esferas da sociedade. Sabe, 2 anos atrás eu fui em um evangelismo junto com minha esposa. Nós fomos para o maior prostíbulo a céu aberto do Brasil. Literalmente 3.000 mulheres trabalhando naquele lugar. E nós fomos numa ação de evangelismo, e nós estávamos andando naquelas ruas dizendo: Espírito Santo, quem que o Senhor quer tocar essa noite? Sabia que Jesus não tem medo do escuro? Você sabia que Jesus não tem medo das trevas? Na verdade, a luz ama brilhar nas trevas. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. Quando você chega no seu quarto de noite e você acende o interruptor, você vai ver uma briga da luz contra as trevas, a luz vindo e as trevas correspondendo, e você fica: vai luz, acenda-te luz, por favor. Aí você começa a jejuar para a luz iluminar o quarto? Não! Quando você acende o interruptor, bum, haja luz. E disse Deus: haja luz. E se eu falar para você que as trevas no Brasil estão esperando a luz da igreja? E se eu falar para você que você é a igreja? E se eu falar para você que você é o interruptor do mundo? Deus pode te acender e as trevas, densas trevas cobrem a terra, mas a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Nós estávamos naquele prostíbulo, naquele bairro de prostituição, andando e falando: Deus, quem que o Senhor quer tocar essa noite? E lá na esquina, nós olhamos para 3 mulheres, e eu senti o Espírito Santo falando: eu quero falar com elas. O que você faz como um bom marido? Eu virei para minha esposa e falei: Kristen, eu te desafio a entregar uma palavra de Deus para elas. Ela olhou: eu senti de Deus que a gente tem que falar com ela. A gente? Então vamos junto. E a gente foi junto. A gente falou: prazer, meu nome é Eduardo, ela é Kristen, a gente quer entregar uma palavra de Deus para você. A gente está trabalhando, a gente não tem tempo para isso. Não, é uma oração bem rápida, vocês não precisam se preocupar. Não, a gente realmente não quer, a gente está trabalhando, eu queria que vocês fossem embora. Eu falei: Deus, eu não gosto tanto, mas eu vou ter que ser aquele crente chato. Quem conhece um crente chato? Levanta a mão. Tá. Se você não levantou a mão, talvez ele seja você. Tipo, o cara que
toda hora, a gente tem que falar de Jesus, mas também você tem que ter sabedoria. Você não vai entrar no seu trabalho tipo rabacatarabaxetetetetsoi. Aí passa a mulher, você fala assim: olha lá o espírito de Jezabel. Não é assim que nós levamos luz para as trevas. Não seja um crente chato, mas eu senti, seja um pouco chato nesse momento. Eu falei: olha, é a última vez, eu quero muito orar por você. Aí ela olhou, ela falou assim: tá bom, eu vou receber a sua oração, vocês vão ter que entrar aqui na casa. Eu falei: Deus, a gente vai entrar nessa casa. Entra nessa casa. Elas entraram, deram as mãos, ela, duas amigas, eu, a minha esposa e mais uma pessoa, 6 pessoas de mãos dadas. E eu falei: Espírito Santo, agora eu preciso da sua ajuda. Quem já teve uma situação que você fala: Espírito Santo, eu preciso de você? É o melhor lugar para você receber o seu milagre. Por quê? Porque você está se colocando em um lugar onde você precisa do sobrenatural. Sabe de uma coisa? Se você quiser ser um cristão saudável, você tem que se acostumar a andar fora da sua zona de conforto. E nós estávamos lá de mãos dadas, dizendo: Espírito Santo, eu preciso de você. Eu comecei a orar, aquela oração genérica, sabe? Deus abençoa, santifica. Aí no meio daquela oração, Deus, o Espírito Santo falou comigo: essa mulher da sua frente, ela tem um filho, e o filho dela quer ser cientista. Eu parei a oração, eu falei: por acaso a senhora tem um filho que quer ser cientista? Ela estava assim, ela fez assim, ó. Como você sabe? Eu estava: yes, glória a Deus. Aquele momento que você sabe que o Espírito Santo tocou aquela vida. Aí eu falei assim, aí ela disse: o meu filho tem 8 anos e toda vez que ele chega em casa da escola, ele fala: mamãe, quando eu crescer eu quero ser um cientista. Como que você sabe disso? Aí eu falei: o mesmo Jesus que eu falei que te ama é aquele que revelou. Aí eu falei: o Espírito Santo vai abrir uma porta de emprego na sua vida, e você vai ter a oportunidade de financiar os estudos do seu filho. O seu filho vai ser uma bênção para a nossa nação. Ela começa a chorar naquele lugar, ela começa a se quebrantar dentro daquela casa. Depois a amiga dela vira para mim, ela fala assim: vocês também interpretam sonhos? Aí eu virei para minha esposa: interpreta sim, pode falar. Ela falou assim: eu tive um sonho que uma cobra entrava na minha casa, essa cobra picava o meu filho, era outra mulher, essa cobra picava o meu filho secava e morria. Eu falei: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda de novo. O que tem a ver esse sonho? Naquele momento o Espírito Santo sussurrou, não foi uma voz, não foi uma visão, eu tive uma impressão no meu espírito. Ela está envolvida com macumbaria, ela abriu uma porta para que um espírito de morte atuasse na vida do filho dela. Eu falei: Deus, isso aqui é um pouco pesado, como é que eu falo isso? Eu falei: por acaso você está envolvida com algum tipo de macumbaria? Nisso, a terceira amiga dela virou para ela e falou assim: eu falei para você não ficar se envolvendo com essas coisas. Você não pode ficar se envolvendo com macumbaria. E ela: eu estou envolvida, o que eu faço agora? Eu falei para ela, a mesma coisa que eu falei para você: o Espírito Santo não é fofoqueiro. Se ele revelou, é porque ele quer quebrar essa maldição. Vamos orar. Ela fala: não, quero que você ore com meu filho. Ela sai correndo daquela casa. Ela volta depois de 15 minutos com o menino na mão. Ele fala assim: ora por ele. Nós começamos a orar por aquele menino. Ele começa a sentir o amor de Deus. Ele começa a chorar. Ele começa a tremer. Ele começa a soluçar. Ele levanta a mão e ele fala assim: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo está dentro de você e Ele quer invadir as trevas. Como então que a nossa geração se prepara para um grande avivamento? O primeiro passo, o despertar da igreja. Como que acontece então o despertar da igreja? Fale comigo: a vinda do Espírito Santo. Abra comigo em Atos capítulo 2, ou melhor, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28. Essa aqui é a profecia do profeta Joel. Ele está profetizando a respeito da vinda do Espírito Santo. E ele diz:
E há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é um derramar do Espírito Santo que vai despertar a igreja. Agora, muitas vezes a nossa geração diz: Deus, nós queremos a sua presença. Quem quer a presença de Deus aqui? Levanta a mão. Deus, nós queremos Atos 2. Deus, nós queremos Joel capítulo 2. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar a respeito de duas palavras nesses versículos. Depois disso. Diga comigo, depois disso. Depois do quê? A verdade é que Joel está falando que depois de alguma coisa, o Espírito Santo seria derramado. E o Espírito Santo começou a falar comigo: vocês querem o mover do Espírito Santo, mas vocês não prestam atenção no depois disso. Eu falei: Deus, o que é depois disso? E o Espírito Santo me levou então para o começo desse texto. Eu queria que você fosse agora no versículo 12, Joel 2, 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que Joel está falando? Joel está falando que é necessário um processo de arrependimento genuíno para que o Espírito Santo seja derramado de maneira poderosa sobre uma geração. O que eu estou sugerindo para você? Eu estou falando que o arrependimento da igreja vai ser o precursor do maior derramar de Espírito que nós já vimos. Depois disso derramarei o meu Espírito. Segundo Crônicas capítulo 7 e 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se eu falar para você que a chave para a transformação da nossa nação está nas mãos da igreja, e essa chave se chama arrependimento. Sabe por quê? Porque não existe Joel capítulo 2, ou melhor, não existe Atos capítulo 2 sem depois disso. Não existe avivamento sem arrependimento. Assim como não existe ressurreição sem cruz, é necessário um processo genuíno de arrependimento constante para que nós recebamos o poder do Espírito Santo para mudar uma geração. E por que eu falo processo? Eu falo processo porque arrependimento não é um evento, é um estilo de vida. Quem aqui se arrependeu quando você aceitou Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Levanta a mão bem alto. Tá. Se você não levantou a mão, vai ter uma oportunidade ainda hoje para você se arrepender. Nós nos arrependemos quando aceitamos Jesus. Você faz oração: Deus, me perdoa pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Agora, quem se arrependeu quando você aceitou Jesus, você fez a oração de arrependimento e nunca mais pecou? Levanta a mão. Você que nunca mais pecou. Se você levantar a mão, eu vou falar: cara, pega o microfone aqui, libera essa unção, essa glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós somos falhos. E é por isso que eu falo que o arrependimento não é um evento, é um estilo de vida. Nós precisamos continuar abraçando um processo de arrependimento. Fala comigo: obediência gera avivamento. Agora, Jesus diz aos discípulos em Marcos capítulo 16, na grande comissão, o seguinte: Marcos 16, 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que creem. Fale comigo: ide por todo o mundo.
Tá, ide por todo mundo. É a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade, as nações, a sua cidade. Muitas pessoas vêm para mim e falam: Dudu, eu sou chamado para cumprir o ID, Marcos 16, eu tenho um chamado para o Japão. Eu falo: excelente, o que você está fazendo para cumprir esse chamado? Nada, porque eu preciso ir para o Japão, eu quero para uma viagem missionária no Japão. Eu falei: cara, você está em São Paulo, é a cidade ideal para você começar a cumprir o seu chamado para o Japão. Vá para o primeiro restaurante japonês que você encontrar, chega naquele chefe e fala: Jesus te ama, me dá um sushi por favor. Sabe por quê? Porque você não está pronto para ir por todo mundo se você ainda não foi no seu vizinho. Deus me manda para o Japão. Antes do Japão existem pessoas à sua volta. Mas isso aqui não é a pregação de hoje. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz, após a ressurreição ele diz: esperai em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Fale comigo: esperai em Jerusalém. Então aqui existem dois comandos de Jesus: ide por todo mundo, esperai em Jerusalém. Eu imagino Pedro no meio falando: e agora, o que eu faço? Será que eu vou por todo mundo? Será que eu fico em Jerusalém? O que isso significa? Ide por todo mundo, comissão. Esperar em Jerusalém, condição. Você não está pronto para ir por todo mundo se você ainda não recebeu o poder do alto. Você não está pronto para cumprir o seu chamado se você ainda não está vivendo um estilo de vida de intimidade com o Espírito Santo. Só que hoje é a noite onde o Espírito Santo vai te pegar. Hoje é a noite do seu despertar. Então, os discípulos, sabendo que eventualmente teriam que ir por todo mundo, eles estão esperando debaixo da palavra de Lucas 24 e de Atos capítulo 1, esperar em Jerusalém até receberem o poder do alto, e vocês serão testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estão esperando. Então Atos 2 acontece. Sabe por quê? Porque o avivamento é liberado em obediência. Deus, eu te amo. Mostre a Ele através do seu comportamento. Aquele que me ama, Ele guarda as minhas palavras. Sabe, eu vejo jovens falando no Brasil inteiro: cara, eu amo Jesus. Eu acho incrível isso, nós cantamos que amamos Jesus. Só que muitas vezes nós não estamos vivendo debaixo dos seus princípios. Só que essa noite é uma noite onde o Senhor vai trazer arrependimento no nosso coração. E eu não estou aqui apontando o dedo para você. Eu quero ser transformado. Eu estou pregando para você, mas eu estou falando: Deus, eu preciso ser mais generoso. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso amar mais a minha esposa. Quem aqui já foi transformado por completo? Levanta a mão. Se você levantasse e falava: meu irmão, o que você está fazendo aqui então? Devia ser tipo Elias, Enoque e você. Você andou com Deus e já não era. Você está muito parecido com Jesus. Cara, se você está na terra, quem está na terra aqui, levanta a mão. Você está na terra. Agora, se você está na terra, você está em um processo de transformação. Até quando? Até você morrer. Você vai estar com 99 anos de idade, e você vai estar lá, talvez na sua cadeira de balanço, lendo a Bíblia, falando: Jesus, eu ainda preciso te conhecer. Jesus, trata o meu caráter. Jesus, eu ainda batalho, talvez, eu não quero ser orgulhoso, eu quero ser mais generoso. É um processo. Agora, aqueles discípulos estavam esperando debaixo de uma palavra: esperar em Jerusalém. Obediência gera avivamento. Eles estão esperando. A palavra diz: todos juntos. Diga comigo: todos juntos. Sabe por quê? Porque o avivamento é liberado em unidade. Balança a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, eu preciso de você. Sabe, existe um óleo que escorre para os irmãos que estão caminhando em unidade. Qual que é a maior ferramenta do inimigo para bloquear um avivamento? Ofensa.
Ah, mas eu fui na igreja e aí o pastor de jovens não me cumprimentou. Eita Deus, fala Deus. Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo e eu nunca liderei adoração. E vem esse cara, em 2 meses ele já faz parte da liderança. Eu sei que essas coisas não acontecem aqui, tá? É só nas igrejas que eu visito, aqui não. Tipo o irmão mais velho, eu estou aqui te servindo, obedecendo a tua palavra, e o Senhor nunca me deu um boi cevado. E aí o pai lá do filho pródigo, ele fala: filho, você está aqui o tempo inteiro, por que você não pediu? Sabe, eu creio que o maior avivamento que a nossa nação verá, vai ser gerado em unidade. Todos estavam juntos. Todos estavam juntos. Existem dificuldades, às vezes tem pessoa que você vê, Deus, mas aquela pessoa, meu irmão, Jesus está dentro dela, dá um desconto. Jesus está dentro de você, o Pai dá um desconto para você, por que você não vai dar desconto para as pessoas? O perdão é crucial para o avivamento que a nossa nação vai ver. Todos estavam juntos, reunidos, no mesmo propósito, quando, de repente, eu amo o de repente de Deus. Às vezes a gente ora 6 anos para que Deus faça algo de repente. Não parece tão de repente assim, né? A verdade é que tem muito mais com você do que com o processo. Durante esse processo, a bênção já está pronta, mas durante esse processo, Deus está te preparando para receber a bênção. Sabe, imagina se o Espírito Santo vem naquele lugar antes de todos estarem em unidade. Só que Deus, ele restaura os fundamentos, e quando os fundamentos estão restaurados, ele pode construir. De repente, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. O Espírito Santo vai vir aqui essa noite de maneira muito poderosa. Uau! Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Espírito Santo, nós te damos liberdade. De repente eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E eles começam, imagina o Pedro olhando para João, cara, tem uma língua de fogo na sua cabeça, a galera sendo incendiada, ao ponto das pessoas lá fora acharem que eles estavam bêbados. Sabe, quando nós temos um estilo de vida de retidão, de arrependimento, de humildade, de perdão, nós estamos nos preparando para o Espírito Santo, para que Ele repouse sobre nós. E quando o Senhor repousa sobre nós com o Espírito Santo, se prepare, porque é uma temporada de sinais, maravilhas e salvação. O primeiro ponto de um avivamento sustentável, que é o livro que você pode adquirir depois do culto, é o despertar da igreja. E o segundo ponto é a grande colheita de almas, ou grande onda de salvação. Eu queria que você abrisse aí em Atos 2,14. Quem achou, diga avivamento, bem alto. Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Comecinho nesse versículo, Pedro levantou-se. Diga comigo, Pedro levantou-se. Sabe de uma coisa? Quando o Espírito Santo vem sobre você, muitas vezes você vai receber um shaba, você vai cair debaixo da unção, você vai começar a falar em línguas. Eu lembro, fevereiro de 2011, quando eu voltei para Jesus, era um culto onde o Gustavo Paiva estava pregando, e ele fez o apelo. Eu lembro que colocaram as mãos sobre mim, eu comecei a tremer,
aí eu comecei a chorar, aí eu caí no chão, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, eu começo a chorar, dar risada, aí aquele catarro escorrendo no meu nariz, tipo, Deus, o que está acontecendo? Espero que ninguém esteja vendo isso, aí está todo mundo olhando, né? Cara, o que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu sei que não tem nada a ver com a mensagem, mas a sua fome por Deus deve chegar num ponto onde você incomoda pessoas, e você não está nem aí para isso. Sabe aquele cego Bartimeu? Ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E à medida com que as pessoas o repreendiam, ele gritava mais alto. Sabe por quê? Porque ele não estava interessado com a aprovação das pessoas, ele queria um toque do Messias. Será que você está mais se importando com um toque do Messias do que com o que as pessoas estão achando daquilo que você está fazendo? Meu irmão, esquece as pessoas, é você e Deus. Paulo diz em Gálatas 1: se eu fosse servo dos homens, já não seria servo de Cristo. Você não consegue agradar os dois. Aquele cego, ele começa a clamar até que Jesus o toque. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela entra por uma multidão até tocar nas orlas de Jesus, ela queria um toque. Sabe de uma coisa? Deus se move à medida da nossa fome. Quem está com fome hoje? Existe um rio de águas vivas aqui nesse lugar e você pode beber o quanto você quiser. A pergunta que eu tenho para você é: você está com sede? Existe um rio aqui nesse lugar. Agora, o que eu estava falando? Antes de falar de tudo isso de fome, eu estava falando de alguma coisa legal. Eu acho que era legal, pelo menos. Atos 2, os discípulos estavam reunidos. Pedro levantou-se. Sabe de uma coisa? Tão importante quanto cair na unção é você se levantar para proclamar as boas novas. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a nossa geração de jovens quer muito cair na unção, mas não quer se levantar para pregar. Ah, Dudu, mas eu não tenho um chamado para pregar com o microfone na mão. Não importa. Você pode pregar na sua casa, você pode pregar na sua faculdade, você pode pregar no seu trabalho. Aonde você está, você é o embaixador do reino de Deus. Pedro se levantou. Sabe que eu creio que está chegando uma grande onda de salvação, mas nós precisamos nos levantar para proclamar aquilo que recebemos de Deus. É chegado um tempo onde nós precisamos nos levantar. Levanta-te, resplandece, e a glória do Senhor virá sobre ti. Nós precisamos nos levantar. Pedro se levantou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vem sobre nós apenas para que nós tenhamos um entretenimento. Ah, foi tão legal o culto, por quê? Porque eu senti um foguinho, eu caí na unção. Cara, eu amo tudo isso, me entenda. Mas existe um propósito para a unção. E o propósito é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é uma vibe. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Ele não quer só te impactar, te derrubar na unção. Ele quer te encher para que você o represente aonde você está. Sabe, Isaías, ele declara em Isaías 61, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele não fala, o Espírito de Deus está sobre mim para eu cair no chão. Para pregar. O que é para? Para é igual propósito. Existe um propósito para o despertar espiritual que a nossa geração está vivendo, e esse propósito é colheita de almas. Nós estamos vivendo na temporada de maior colheita de almas da história da nossa nação, porque existem homens e mulheres de Deus que entenderam que mais importante do que cair na unção é se levantar. Levanta-te,
Pedro se levanta, ele prega o evangelho, ele fala: não, eles não estão bêbados. Deixa eu explicar, isso aqui é aquilo que Joel profetiza em Joel 2, e sabe o que a palavra nos diz? No versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma das características do avivamento, almas e mais almas e mais almas, todos os dias começam a entrar no reino de Deus. Quem está empolgado para isso? Vai impactar a sua família, almas e mais almas na sua família, almas e mais almas no seu trabalho, porque o Espírito de Deus está sobre você para que você pregue o evangelho. Pedro se levanta, ele prega, 3.000 almas são salvas. Agora, dando sequência aqui, Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou esse número, o número desses homens, a quase 5.000. O que é isso? É uma grande expansão. 3.000, 5.000, chega um ponto que a igreja começa a multiplicar. Por que eu estou falando isso para você? Eu quero que você entenda que o evangelho, a pregação do evangelho da salvação, não pode estar restrita apenas a pastores e missionários. Se você aceitou Jesus, meu irmão, você está alistado. O seu coração tem que queimar por almas. É aquilo que bate no coração de Deus. Almas, 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 almas. Pedro é cheio do Espírito Santo, ele se levanta. Dudu, mas eu não sei falar. Pedro, eu quero falar para você, Pedro era aquele cara que havia acabado de negar Jesus 3 vezes, mas agora ele se levanta, cheio da parésia do Espírito Santo, cheio da intrepidez do Espírito Santo, e 3.000 homens são salvos. Qual que é o diferencial? É o Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Não é a sua eloquência, não é a sua habilidade, é Deus em você, é Deus em você, é Deus em você, é Deus em você, é o Espírito Santo em você, é Jesus dentro de você dizendo: filho, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero restaurar, eu quero curar. O seu papel é se levantar, o papel dele é se mover através de você. Pedro se levanta, ele prega o evangelho, começa então uma grande onda de salvação na igreja primitiva. Sabe, Jesus People Movement na Califórnia, um avivamento que toca a Califórnia em 1967, em um período de 4 anos, 2 milhões de adolescentes hippies são salvos. Quem é que se empolga com isso? 2 milhões. Porque um homem chamado Lonnie Frisbee e outro chamado Chuck Smith se levantaram. Eles começaram a pregar nas praças, nas praias. Existem vídeos de praias onde centenas de jovens estavam sendo batizados. Porque o Espírito do soberano Deus vem sobre você para que você pregue o evangelho. Cara, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 9. Mateus capítulo 9. Ano passado eu fui para uma viagem missionária em Moçambique, e 2 semanas antes dessa viagem, eu estou dormindo. Quem gosta de dormir aqui? Tá, tem o tempo certo, mas é bom dormir. Eu gosto de dormir, cara, de sexta para sábado eu falo: Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Senhor, fala comigo. E aí eu estava dormindo e o Senhor, Ele falou comigo através de um sonho. Eu estou entrando em uma casa de chão batido, uma casa muito simples, e um senhor idoso, ele vem na minha direção, ele sorri, e ele não tinha os dentes da frente, ele só tinha o Daniel Alves e o Marcelo, os centroavantes foram expulsos, e aí ele fala assim: se Jesus estivesse aqui hoje, Ele faria aquilo que você está fazendo. E eu acordo, eu estou no meu quarto, o Espírito Santo invade o meu quarto, e eu sinto o Senhor falando: vocês estão indo para a África, para cruzadas, para a escola de missões, mas eu quero que vocês prestem atenção em todos. Todos são importantes. Eu falei: Deus, o que isso tem a ver? Deus, eu sei que todos são importantes, mas esse sonho, esse cara... Eu chego em Moçambique, 4º dia da missão,
eu estou fazendo evangelismo em um vilarejo junto com um amigo. Nós entramos em uma casa, nós entregamos Bíblias, oramos pelos enfermos, 4 enfermos são curados, 5 pessoas naquela família são salvas. Nós tiramos uma foto com a família, voltamos para a base. No fim do dia eu pego meu celular, eu estou olhando para as fotos do dia, eu olho para aquela foto com a família, eu começo a aproximar aquela foto, e aí tem um senhor no fundo daquela foto, dando risada, e ele não tinha os dentes da frente. Naquele momento eu falei, cara, esse aqui é o homem que eu tinha sonhado. Era exatamente a mesma fisionomia. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, e se eu tivesse enviado 16 homens do Brasil até aqui, gastando milhares de reais só para encontrar esse homem, ainda valeria a pena. Ainda valeria a pena. Sabe, Jesus, ele cruza uma tempestade, ele chega na terra dos Gadarenos, ele é recepcionado por um homem com uma legião de demônios, ele expulsa o demônio daquele homem, os demônios, ele é rejeitado pela cidade, ele entra no barco e vai embora. Presta atenção, Jesus, o homem mais ocupado que já existiu, 3 anos para cumprir todas as palavras de Deus que estavam sobre a vida dele, ele para tudo que ele está fazendo, entra num barco, cruza uma tempestade, expulsa milhares de demônios, é rejeitado por uma cidade e vai embora. Eu imagino Jesus naquele barco indo embora dizendo, aquele valeu a pena. Ele não alcançou a cidade porque ele foi rejeitado, mas ele deixou uma semente. Aquele valeu a pena. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você valeu a pena para Jesus. 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 Eu vali a pena para Jesus. Ele nunca desistiu de você. Quando ninguém mais acreditava em você, Ele olhou para você e falou assim, eu vou cruzar uma tempestade, nem que eu seja rejeitado por uma cidade, nem que eu tenha que ir para a cruz, nem que eu seja chicoteado, nem que coloquem uma coroa de espinho na minha cabeça, nem que cuspam na minha face, eu atravessarei aquela tempestade para encontrar o meu filho e a minha filha, porque vai valer a pena. João 20, 21, da mesma maneira como o Pai enviou Jesus, Ele te enviou. Ele sopra sobre os discípulos. Da mesma maneira como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Da mesma maneira. Existem homens e mulheres aqui que vocês vão cruzar tempestades, porque dentro do coração de vocês existe um clamor, almas. Eu não estou falando de números, eu estou falando de vidas. Deus me dá os milhões, eu creio nisso. Mas e se eu falar para você que os milhões são um monte de e você não está pronto para os milhões se você não estiver pronto para parar por um. Jesus, ele não era movido pela quantidade. Quantos tem ali, Pedro? Tem 5.000. Então eu posso pregar. A mesma convicção, a mesma compaixão que Jesus tinha para a multidão, ele teve para aquele endemoniado, ele teve para aquela mulher no tanque de Betesda, no tanque de Jacó, para aquele homem no tanque de Betesda. O que eu estou falando para você? É um amor que te impele a amar todos, a perdoar todos, a orar por todos. Eu estou falando de verdade, com todo o meu coração. Eu sinto que existe uma grande onda de salvação que está vindo para essa cidade. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Todos nós fazemos parte disso. Eu sinto o Senhor dizendo, prepara a rede. É uma temporada de grande multiplicação aqui nessa igreja. Prepara a rede. Mateus capítulo 9. E percorria Jesus, versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela. Diga comigo, grande compaixão. Jesus foi movido por compaixão, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara.
Presta atenção em alguma coisa. Jesus fala: a colheita já está pronta. Vocês não precisam orar pela colheita. A colheita está pronta. Você vai orar para que o Senhor envie os trabalhadores. Ou seja, as multidões lá no mundo só estão esperando que os trabalhadores daqui dentro sejam enviados. Para os hospitais, para a política, para os negócios, para a família, restaurantes. Eu estou falando de uma geração que vai andar debaixo do entendimento de que o Espírito Santo está se movendo dentro delas. E esse Espírito Santo clama: Abba, Pai. O Pai que atravessou uma tempestade para te encontrar, vai te impelir para que você atravesse tempestade para encontrar outras pessoas. É uma grande onda de salvação. Então, o primeiro ponto de um avivamento sustentável: despertar da igreja. O segundo, grande onda de salvação. E o terceiro, abra comigo em Mateus capítulo 28. O terceiro ponto é discipulando nações, ou reforma. Diga comigo: discipular nações. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga comigo: todo o poder foi dado a Jesus. Quanto que sobrou para o diabo? Tá, só para saber. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, se Marcos 16, Jesus está falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 28, Jesus está dizendo: ide e fazei discípulos das nações. O que isso tem a ver? Eu estou dizendo para você que o evangelho de Jesus Cristo, além de impactar e salvar pessoas, vai discipular nações. Eu estou dizendo para você que, além de mudar corações, o evangelho de Jesus pode mudar cidades. O avivamento de Gales em 1904, Deus começa algo tão poderoso naquele país. 100 mil pessoas são salvas em um espaço de 6 meses, mas mais do que isso, os tribunais são praticamente fechados, porque não havia litígio entre pessoas. A criminalidade naquela nação baixa tanto, que policiais ficam desempregados. Você já parou para pensar numa taxa de desemprego positiva? Um anúncio lá no Jornal Nacional: os policiais do Rio de Janeiro são todos realocados para outras profissões, porque não existe mais necessidade de policiamento na nossa cidade. Isso aconteceu em Gales. 60% da venda de álcool naquela nação caiu. Existem relatos de pessoas que compraram cervejas em bares, e antes de tomar um gole da cerveja, eles foram impelidos pelo Espírito Santo, começam a chorar e aceitam Jesus, porque o temor do Senhor estava naquele lugar. Sabe, a liga de futebol de Gales foi interrompida por 1 ano, porque no domingo as pessoas queriam ir para a igreja ao invés de ir para o jogo. Cara, eu gosto de futebol. Eu falo: Deus, se esse é o preço do avivamento, pode fazer, Senhor. Quando a liga volta, existem relatos das duas torcidas se unindo, e ao invés de apoiar os seus times, eles estão cantando hinos de adoração a Jesus. Cara, imagina um Palmeiras e Corinthians. As torcidas se unem e começam a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Imagina isso, cara. Aí o cara vai lá pro jogo para assistir o futebol, para ver o Palmeiras ganhar. Eu estou profetizando, tá? Eu não estou falando que é o que está acontecendo. Ele vai lá pro jogo, ele volta sarado, curado, família restaurada, aceitou Jesus.
Isso é o reino de Deus invadindo a esfera do entretenimento. Durante o avivamento de Gales, as pessoas dizem que era como se Deus tivesse se mudado para aquela nação. Como que seria o Brasil hoje? Se mais do que gospel, fôssemos uma nação discipulada. Mais do que 60 milhões de evangélicos, fôssemos uma nação que quando você olhasse para a política, você visse homens como Davi, homens como Josias. Você olha para a arte, você vê homens como Bezalel, cheios do Espírito Santo, produzindo arte que manifestam a beleza do reino de Deus. Você olha para a esfera dos negócios e você vê homens milionários, mulheres bilionárias, com um coração generoso, dizendo: eu tenho trigo para alimentar as nações, pode vir. Que é o que acontece com José. E se eu falar para você que você faz parte dessa geração? Você nasceu não para ver só o Espírito Santo vindo num culto, mas você nasceu para ver o Espírito Santo se movendo na nossa geração e transformando a nossa nação. Isaías 61, versículo 4 diz: cidades serão restauradas. Sabe, a palavra de Deus diz, eu quero ler todo esse versículo: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas. Você nasceu para renovar cidades. Sabe, eu quero declarar aqui que a criminalidade, eu não conheço a taxa da criminalidade aqui, mas eu quero declarar que vai cair. A taxa de uso de drogas vai cair. Eu quero declarar que famílias serão restauradas. Eu quero declarar que casas serão restauradas. Eu quero declarar que a política dessa cidade será restaurada. Eu quero declarar que os negócios dessa cidade serão restaurados. Eu quero declarar que a arte dessa cidade será restaurada, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você, para você pregar o Evangelho e para você restaurar cidades assoladas. Existem reformadores aqui sentados hoje. O Espírito Santo vai te tocar. Fica de pé no seu lugar. Se a banda puder vir aqui em cima. Oh Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Sabe, o que eu acredito é que Deus está transformando esse lugar em um centro de capacitação e envio de jovens avivalistas e reformadores. Eu quero ler, nós iremos entrar em um momento de ministração, mas eu quero ler para você aquilo que Mordecai fala para Esther em Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 13 diz: mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramentos virão de outra parte, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Sabe, existe uma temporada na vida de Esther, onde ela estava na posição de rainha, ela já estava vendo o chamado da vida dela, mas ela recebe um chacoalhão de Mordecai. Era como se Mordecai chegasse para ela e dissesse: Esther, se você ficar calada nesse momento, o Senhor vai levantar outra pessoa. Ele fala: Esther, quem sabe você não nasceu para um tempo como esse? Sabe o que eu sinto o Senhor dizendo para a nossa geração? Quem sabe você não nasceu para um tempo como esse? Chutei alguma coisa aqui. Oi? Tá de boa? Vocês têm mais 10 minutos aqui? Quem tem mais 10 minutos, levanta a mão. Tá, 10, 20, 30, 40.
Ele fala: quem sabe você não nasceu para um tempo como esse, Esther? E o que eu sinto o Senhor falando para a nossa geração é: quem sabe você não tem o talento que você tem para um tempo como esse? Quem sabe você não tem as conexões que você tem para um tempo como esse? Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou na posição que você chegou? Sabe, Deus está levantando uma geração para restaurar cidades, uma geração que vai ser cheia do Espírito Santo,